Amém? Shabbat Shalom, igreja. Shabbat Shalom. Abra sua Bíblia, por favor. Fica de pé. Abra sua Bíblia lá na porção da semana de Gênesis capítulo 12. Lerá, né? Vai por ti, ou vai para ti. Gênesis. Vamos ler o versículo do capítulo 11, versículo 28. Capítulo 11, versículo 28. Morreu Harã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, e de Naor Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com ele de Ur dos Caldeus para ir à terra de quê? Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos, ao todo morreu em Harã. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, capítulo 12, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão, ele disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda e ficando em Betel ao ocidente e a Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Havia fome, diga fome, naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conserve a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram os príncipes de Faraó e gabaram junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Eis que por causa dela tratou bem Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentos e camelos. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó Abrão, ele disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? Me disseste ser tua irmã, por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele, e acompanharam até a ele, a sua mulher e tudo o que possuía. Amém? Pode sentar. Essa porção aqui é uma porção muito poderosa, onde começa a história dos hebreus, né? Em Abraão.
Essa porção é uma porção chamada Lech Lecha, que significa vai por ti. Mas antes de nós entrarmos aqui no texto, qual nós lemos no capítulo 12, nós precisamos falar um pouco sobre a história de Tera, né? Tera era pai de Abraão, um homem que morava onde? Habitava em Ur dos Caldeus. Lembrando que Tera ele vem da linhagem de quem? De Sem, né? Ele era da linhagem, da genealogia de Sem. Quem era Sem? Sem era filho de Noé. Lembra que na porção passada, Noé, né, o Senhor faz um recomeço. O Senhor faz uma aliança com Noé, o dilúvio vem sobre a terra. O Senhor faz perecer toda a carne. E a Bíblia vai dizer que, perecida toda a carne, Noé, né, a arca ela desce, ela se assenta na terra, as portas são abertas. Noé, ele passa um tempo, Noé, ele planta uma vinha. O Senhor, levanta o altar ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele faz uma aliança com Noé. Ele fala, sede fecundo, multiplicai, que você seja pavor para os animais. Ele devolve a autoridade. E agora, a Bíblia vai dizer que Noé, ele abençoa seus filhos, e amaldiçoa Canaã, filho de Cam, né? Por expor a sua nudez aos seus irmãos. E e Abraão, Tera, ele vem da linhagem de Noé. Ele vem da linhagem, né, da genealogia de Sem. Então, eles conheciam o Deus de Noé. Porque naquela época existia o quê? A chamada o quê? Torá oral. Era passado de pai para filhos. Mas mesmo conhecedores da palavra do Senhor, amém, da Torá oral, eles viviam no meio de um povo que já estava o quê? Corrompido pela idolatria novamente. Então preste atenção nisso, irmão, preste atenção aqui comigo, porque é muito poderoso isso. Só que a Bíblia vai dizer que Harã, irmão de Abraão, morre. O Senhor vai dizer, a Bíblia vai dizer que Tera, ele pega a sua família, pega os seus filhos, pega toda a sua casa, tudo que ele tinha, e ele vai para onde? Ele tem um propósito de ir para onde? Para Canaã. E ele para onde? Harã, exatamente no lugar que levava o nome do seu filho. O filho que já tinha morrido. O interessante aqui é que, sem sombra de dúvida, eu não tenho dúvida disso, até porque os rabinos, eles falam isso e a Bíblia vai me dar amparo, que o Senhor chama Tera. O Senhor chama Tera. O Senhor chama o pai de Abraão para ir para Canaã. Esse propósito aqui começa, essa chamada, quem recebe é Tera, o pai de Abraão. Você acha que Tera está saindo de Ur dos Caldeus e indo para Canaã por causa de quê? Para o mesmo lugar que Abraão vai mais à frente. Os rabinos vão dizer que Tera recebe uma chamada de Deus. Só que Tera, no meio do caminho, faz o que de arrumar? Ele volta a habitar onde? Em Harã. E Harã é o nome aquela cidade é o nome do filho que morreu. O nome do filho de Tera se chamava o quê? Harã. E ele habita onde? Em Harã. Então, às vezes, nós somos chamados por Deus. Presta atenção nisso. Olha para mim por um instante. Nós somos chamados. Deus, ele fala conosco. Só que no meio do caminho nós escolhemos voltar para lugares que já passaram. E todo lugar que você para, lugar que você que passou, isso te paralisa. Tera foi impedido de chegar no destino que Deus tinha para a vida dele, para a sua casa, porque ele escolheu ficar no luto. E todas as vezes que você fica no luto, no lugar de morte, você não consegue chegar no destino que Deus tem para a sua vida. O Senhor tinha até uma chamada em Tera, na sua casa, na sua família, tinha chamada com Tera. O Senhor chamou ele, mas ele escolheu ficar onde? No lugar de morte. Ele preferiu voltar para o luto, para o passado. E todas as vezes que você retorna para o lugar que passou, você não consegue chegar no futuro, porque você ficou preso ao passado. Pessoas que são presas ao passado, elas não conseguem chegar aonde? No futuro. O que Deus está falando com você, meu amado? Para você deixar o que passou. O que passou, passou. Porque o passado ele te impede de você chegar no sonho que Deus tem para a sua vida.
Entende isso? E Tera morre. E quem Deus vai chamar? Vai chamar Abrão. Ele vai chamar quem? Abrão. Mas você está aqui comigo? Amém. Você está aqui? Está ligado? Então presta atenção aqui. Abrão, ele recebe uma chamada que devia ser de quem? De seu pai. Preste atenção. Quando eu rejeito aquilo que Deus tem com a minha vida, Deus ele vai levantar uma outra pessoa no meu lugar. Ninguém é insubstituível, guarda isso. Ninguém é insubstituível. Se você rejeita a proposta de Deus, Deus vai apresentar essa mesma proposta para outras pessoas. Se você não receber aquilo que Deus tem para a sua vida, outra pessoa vai receber no seu lugar. Porque a proposta era para Tera, mas quem recebe é o seu filho. Porque Tera interrompeu o que Deus tinha com ele por escolher a ficar no seu passado. E aquele lugar, Harã, era uma terra de muita idolatria, a gente sabe disso. Era um lugar que fazia-se muitas estátuas, um lugar de muitos ídolos. E da onde Deus chama Abraão? Da onde Deus chama Abraão? Do meio da sua parentela. Amém? Da terra de Ur, de Harã. E ele vai dizer o quê? Sai da tua terra. Para Abraão ser um homem chamado como pai da fé, ele precisou sair da onde, irmãos? Do lugar de ídolos. O que Deus quer falar conosco nessa noite? Para você verdadeiramente, o tema é esse, né? A verdadeira caminhada da fé. Para você viver verdadeiramente uma caminhada na fé, é necessário você sair de um território de ídolos. Você precisa sair de um lugar, porque o lugar de idolatria é o lugar de incredulidade. Vocês estão entendendo isso? Você está aqui comigo? Amém. O lugar de idolatria é um lugar de incredulidade. Você pode ver que aonde existe idolatria é um lugar de incredulidade, ou seja, o povo não consegue crer no Senhor. Você vai no Nordeste, os maiores índices, o maior nível de idolatria no Brasil é onde? No Norte e no Nordeste. Você pregar Jesus naquele lugar não é fácil como aqui, porque o nível de incredulidade é altíssimo. O Padre Cícero vem em primeiro lugar. Então, onde existe ídolos, existe naquele lugar um ambiente de incredulidade. Então, para Deus, para o Senhor conduzir Abraão para o lugar que o Senhor soube para ele, era necessário tirar do lugar de onde? De ídolos, de idolatria. E essa palavra, André, ela está alinhada com a série que vamos começar amanhã, sobre destruição de fortaleza na mente. Para o Senhor destruir a fortaleza da incredulidade, nós precisamos sair do lugar de ídolos, lugares que trazem incredulidade em nós. Entende isso? Porque a incredulidade é uma fortaleza, e Deus precisou chamar Abraão para sair daquele lugar, para ele começar a entender o que Deus queria fazer com ele lá na frente. Você está entendendo? E como é que você sai? Como é que a fortaleza da incredulidade cai? Como é que a fortaleza, como é que o Senhor nos tira? Porque olha só, Deus, esse texto aqui está falando sobre renovação de mente. Porque quem tem mente velha, ele é idólatra, ele é incrédulo. Entende isso? Deus está falando, olha só, Abraão, para você experimentar a minha boa, perfeita e agradável vontade na sua vida, é necessário você ser renovado. E a renovação da mente, ela se dá na peregrinação com o Senhor. Quem entende essa palavra? Amém. O que Deus fez com Abraão? Falou. E Abraão obedeceu. Então, quando você obedece, quando Deus fala com você, você sai de um território idólatra, um território que você foi gerado, que você nasceu naquele lugar, e você é conduzido para o lugar da promessa, e você começa a experimentar boa, perfeita e agradável vontade. Quando
que a fé ela é estabelecida dentro. Irmão, vocês estão dormindo? Presta atenção que Deus está dando uma palavra para você. Não. Deus está dando uma palavra para você. Deus está dando uma palavra para você. Sabe o que? Deus quer quebrar um ambiente de incredulidade em nossos corações. Isso aqui é espiritual. Esse sono é espiritual, tá? É espiritual esse sono. Se você começa a sentir sono todo culto, na hora da palavra, isso é espiritual. Então preste atenção, Deus quer renovar as nossas mentes. Deus está falando que existe uma batalha espiritual aqui. Você precisa ficar ligado. E fortaleza começa a quebrar quando você começa a receber a palavra de Deus. E uma das armas espirituais que vai quebrar uma fortaleza na mente é ouvir a palavra. Porque a palavra o quê? Nos liberta. Então preste atenção para Abraão, Adriano. Viver Canaã, é necessário Abraão começar a peregrinar. Existem coisas que você só vai viver com Deus quando a sua mente for renovada. Porque quando a mente não é renovada, você está num lugar, mas você não está vivendo o novo de Deus. Você está entendendo? Tem gente que Deus está fazendo coisas novas, mas ele não tem alegria de viver aquele novo, porque a mente dele é uma mente o quê? Velha, é uma mente de Ur dos Caldeus ainda. Por isso que é necessário Deus te conduzir a peregrinar, para nas peregrinações de cada palavra, cada promessa que Deus fizer na tua vida, você levantar um altar para Ele. Aleluia. Porque na peregrinação, na caminhada que a nossa mente é renovada. Não vos o que conformeis, mas transformai-vos. O que é trânsito? É uma formação em trânsito. Entende isso? A nossa mente ela toma a forma de Cristo, o pensamento de Cristo no trânsito, na caminhada. Está entendendo? Vai caminhando, Deus vai falando contigo e vai transformando, vai renovando, André. Então, para Deus tirar Abraão da terra de Uz, no lugar de idolatria, e levá-lo para Canaã, o Senhor teve que renovar a mente dele, porque a mente dele era uma mente o quê? Idólatra. Ele conhecia Deus como, ele ouvia falar do Deus chamado El, que era o El Deus El, era um Deus cananita, supremo, criador do céu e da terra. Entende o que eu estou falando? Ele não conhecia Deus na sua totalidade, não tinha revelação do Senhor, mas ele ouvia falar de Jacó, do Deus El. Então lá na frente vai se tornar o El Shaddai, porque El significa Deus poderoso. Lá na frente Deus fala assim: não, eu não sou poderoso, eu sou todo poderoso. Porque na caminhada Deus vai revelando-se. Antes você só ouve, mas depois você começa a conhecê-lo. Porque você só começa a conhecer o Senhor na peregrinação, no trânsito. Você está entendendo essa palavra, essa porção? Então a verdadeira caminhada na fé, ela começa já com lá, quando você ouve e toma atitude e sai do lugar de incredulidade, do lugar de ídolos. Entende? Esse território, Deus e nós, muitas das vezes somos presos a um território. Mas aqui, ó, onde nós fomos gerados, aqui, ó, rebacalabadabra, sai na mente. Na mente. Então Deus começa a me levar. Por quê? O Senhor não levou, não cumpriu logo a promessa em Abraão. Porque Deus precisava transformar, renovar. Ele precisa entender. Porque lá na frente Abraão seria um exemplo para todas as nações. A palavra fé em hebraico é emuná. Você ouviu falar muito isso na novela lá da Record. Emuná significa que é fidelidade contínua. Porque hoje você diz que você é fiel. Eu quero ver na caminhada. Porque fé só tem quem é fiel na caminhada. Por isso que ele vai dizer: sede fiel até o quê? A morte, dar-te-ei a coroa da vida. Alabacalabraçai o que ele profouça. Então a fé ela vem pelo que? Pelo ouvir. É na caminhada, é na peregrinação que a fé ela vai sendo estabelecida no nosso interior. Entende isso? Então o fruto da fé, Diácono Marcos,
ele é estabelecido quando você ouve a voz de Deus dentro da peregrinação. Você ouviu, você levanta um altar. Território. Você ganha um território. Você ouviu outra direção, vai para tal lugar. Levanta um altar. Faça uma promessa. Cada promessa que Deus levanta na tua vida, que Deus libera na tua vida, você tem que levantar um altar. Estava falando já com o Marco agora há pouco. Deus fez a promessa de emagrecer. O que eu tenho que fazer, André? Parar de comer, fazer exercício, o que mais? Orar, porque um altar tem que ser alimentado diariamente por lenha e sacrifício. Eu tenho que estar orando, tenho que estar jejuando para Deus me ajudar. Para o quê? Para a carne o quê? A carne começar o quê? Começar a morrer. Diminuir a alimentação. Hoje eu não consigo comer muito, minha comida é pouquinha. Ir para a academia. A obra começa a crescer o quê? Feita. Eu sou templo de quem? Do Espírito. Então o fogo está. Se Deus prometeu eu preciso te levar para os Estados Unidos, qual o altar que você tem que levantar? Oração, jejum, tirar o passaporte. Amém, André? Tirar o passaporte. O que mais? Estudar inglês. Você começa a colocar. Então promessas. Toda promessa tem que ter um altar levantado para ela se cumprir. Anota isso. Toda promessa tem que ter um altar levantado para se cumprir. Não existe promessa cumprida sem altar levantado, Diácono Marco. Debacalabrandara, vassoure, canta, labraçai. Deus está falando, toda promessa para ser cumprida é necessário o quê? Um altar levantado para o Senhor. Anota isso. Que Deus vai te dar essa chave. O que Deus te prometeu? Qual foram as promessas? O que Deus tem te prometido? Para isso se cumprir, é necessário que você levante altar. Um altar espiritual. Você precisa tomar atitudes espirituais, disciplinas espirituais, oração, jejum, mas você também precisa praticar. É verdade ou não? Sim. Então o que Deus te prometeu? Deus te prometeu um carro, um exemplo, né? Está trazendo aqui. Se Deus te prometeu um carro, o que você tem que fazer? Você tem que orar, você tem que jejuar, tirar a carteira, amém? E orar para não criar uma situação para você ir lá, né? Ou receber o carro de alguém, você tem que dar condição de você ir lá tirar o carro. Você precisa da carteira, altar, irmão. Então Abraão, quando recebeu uma palavra, sai no meio da tua terra, no meio da tua parentela, e vai para onde? Por que ele fala sai no meio da tua parentela? Porque parentela, irmão, é uma bênção. Enquanto nós estamos no tempo de estar ali. Quando você já está maduro, porque Abraão, preste atenção, Abraão já era casado e estava morando com o pai. 85 anos. Enquanto você está preso à sua parentela, você não amadurece. Deus está falando assim, eu quero te fazer crescer, mas é necessário você desapegar de pessoas. Quero fazer você multiplicar na terra. Quero abrir o seu ventre espiritual, mas é necessário você se desapegar das pessoas. Porque pessoas nos dão uma falsa segurança. Nós temos tudo em volta, na casa de pai, casa de mãe, casa de primo, de tio. Nós precisamos, né? Quando as coisas apertam, eu posso pedir, bater na porta. Deus está falando, se desapega das pessoas que vão te dar crescimento. Quando você tem parentela, você está com as parentelas, né? Depois de um tempo que você já está maduro, nessa idade, isso te atrapalha, te atrofia. Porque a parentela sempre vai te ver infantil. O pai, a mãe, os parentes, sempre vai ver como que é. Como aquele foi criado ali. Bebezinho. Você é meu garoto. Entendeu? Minha mãe nunca vai me ver. Nunca vai me ver desde que eu estou aqui, 35 anos. Para ela, é aquela criança que saiu do ventre dela. Está entendendo? Deixava ela querer fazer papinha para minha vida toda, bater nas minhas costas para eu dormir. Na fraldinha. É assim, irmão. Mãe é assim, Adriana. Mãe é assim. Entendeu? Então isso atrapalha no nosso crescimento atrapalha o nosso crescimento espiritual.
nós não conseguimos sair do lugar que Deus tem para as nossas vidas se nós não deixarmos a parentela no tempo que tem que ser deixada. Você está entendendo? Isso é caminhada por fé. Caminhada por fé. O Senhor fala, não quero falar, né? O Senhor fala a promessa, te abençoarei, né? O Senhor vai dizer, eu te multiplicarei, farei grande o teu nome, que na verdade o grande nome de Abraão que ele está falando aqui é o nome do Senhor na vida de Abraão. Porque até a dia de hoje, o nome de Abraão é grande em Jesus. Hoje nós somos filhos de Abraão em Cristo, através da fé. Porque hoje nós carregamos a fé de Abraão em nós, porque ele creu na palavra do Senhor. Sabe o que é isso? Milênios, irmão, milênios. Milênios foi uma promessa que foi feita. E ela chegou. Você está aqui, irmão. Deus fez uma promessa na vida de um homem. Ele está morto há milênios. E a promessa ainda está se cumprindo na vida dele, André. Debacalabandabraçaio. Você pode morrer, mas a promessa de Deus vai continuar na tua casa, Jacumar. A promessa do Senhor ela vai continuar viva, porque a promessa de Deus nunca morre na vida do justo. Entende isso? Você não falava? Então, a Bíblia vai dizer que Abraão chegando em Canaã e levanta um altar. E logo após, o Senhor envia algo na terra. O que Deus envia na terra? Fome. Primeiro versículo que você vê o Senhor enviando fome na terra é esse versículo aqui. Capítulo 8, versículo 10. Qual é o motivo da fome, Adriana? A palavra fome em hebraico é Ra'av, é escassez. A escassez quem envia é Deus, não é o diabo. Porque quem tem poder no clima, no tempo, nas estações é o Senhor. Porque qual é o propósito da fome quando ela vem sobre a terra? Ela tem dois grandes propósitos, Adriano. Primeiro propósito da escassez, Andréia, é julgamento, juízo. O Senhor está vindo com juízo sobre a terra, porque a terra está o quê? Idolatria. Julgamento, juízo. Eu te faço uma pergunta: o juízo de Deus é mau? Já fiz essa pergunta para vocês? Não, tudo de Deus é bom, irmão. Porque o juízo de Deus ele vem sobre a terra para repreender, para admoestar o homem, para o homem se arrepender. Entende isso? E o segundo propósito da fome aqui, da escassez, qual é? Provar o seu povo. Entende, André? Essa palavra ela se encaixa, né? Nesse tempo. O Ra'av de Deus, a escassez, ela vem para provar o seu povo. Lá em Apocalipse capítulo 2, é isso? Fala sobre o cavalo. O cavalo o quê? Cavalo preto. Cavalo da fome. Cavalo da fome. Que ele vinha com o quê? Com uma balança. Não é isso? O cavalo da fome ele vem para quê? Para ajuizar nações. E vem para provar a igreja dentro da tribulação. Porque é no fogo que é revelado o Senhor que está dentro de você. Por isso que essa porção está ligada a Mateus capítulo 6, que o Senhor vai dizer: não tem como agradar meus senhores. Ou agrada Deus, ou agrada quem? As riquezas, a mamão. Porque a fome, a escassez, quando ela chega, ela tem o propósito de revelar os corações. 1 Pedro capítulo 1 vai dizer que o fogo, ele é como, a provação é como o fogo que revela a qualidade do ouro. Entende? Então quando o povo ele entrar na grande tribulação, o cavalo da fome ele vai vir para o povo de Deus, sim, para revelar quem é a igreja e quem não é. Tu está entendendo? Porque a fome ela revela o Senhor que eu sirvo. Ou é a riqueza, ou é quem? O Senhor dos Exércitos, o El Shaddai de Abraão, né? Deus Todo-Poderoso. Você está entendendo? Porque a fome ela tem poder para revelar o Senhor que eu sirvo. A Bíblia vai dizer que em Ruth capítulo 1, que havia um homem que é Elimeleque, e sua esposa que é Noemi, que era da onde? De Beit-Lehem, casa do pão, Belém de Judá.
E aonde ficava Judá? Onde ficava Jerusalém? Dentro de onde? De Judá. O lugar da adoração. A fome veio, a escassez veio, e eles abandonaram o quê? O lugar da adoração. E eles foram para onde? Para Moabe. Você quer conhecer alguém, Andréia? Deus envia a escassez para revelar o coração do homem. Quantas pessoas nessa nação têm abandonado o altar da adoração por causa da escassez? Por isso que Deus coloca pessoas numa nação que não agrada a igreja, para provar os corações. Malaquias vai dizer: e verás a diferença entre o justo e o perverso. A fome, ela vem de Deus para juízo sobre os pecadores e provar o coração do seu povo, porque Ele quer o quê? Aprovar. Entende? Então o que acontece? Quando toca no bolso, quem conhece as pessoas, tocou no bolso de Elimeleque, primeira coisa que ele faz, ir para o lugar da prostituição, porque Moabe era um lugar de extrema prostituição e idolatria. Quando toca no dinheiro, quando toca no bolso, a gente se volta aos ídolos. A gente se volta para onde? Para o Egito. Abraão foi para onde? Abraão não estava caminhando com Deus, mas teve um momento que Abraão tomou uma decisão já com Marco, sem Deus ter mandado. E todas as vezes que você toma, guarda isso aqui no teu coração, guarda isso, anota isso se você quiser. Todas as vezes que você toma uma decisão sem Deus ter mandado você tomar, você recebe um prejuízo. Você leva um prejuízo. Todas as vezes que você toma uma decisão já com Marco, sem Deus ter mandado, você entra no lugar de idolatria, porque você tomou uma decisão própria. Então você começou a ser conduzido por você mesmo. Você começou a levantar um Deus que é você. Para onde que Abraão foi? Foi o Egito, lugar de onde? De idolatria, lugar de opressão. Você entra num processo de opressão espiritual. Abraão sabia, Andréia, que aquele lugar era extremamente perigoso, porque o Egito naquela época, os egípcios, eles eram ruins. Eles matavam os maridos e ficavam com as mulheres que agradavam os olhos deles. Abraão sabia do perigo que ele iria passar, mas mesmo assim ele foi. Por causa de quê? Por causa da escassez. Todas as vezes que você entra num lugar, você toma decisão e vai para lugares que Deus não mandou você ir, você entra num lugar perigoso. Você vai para lugares perigosos. E os lugares perigosos, eles sempre vão te roubar alguma coisa. Entende, Marco? O que roubaram de Abraão? Sarai, Sara. Deus pode até te restituir, meu irmão, mas uma marca sempre fica. Sabe por quê? No original, eu sei a palavra aqui. No original diz que Faraó coabitou com Sarai. Sabe o que é isso? O cara deitar com a tua mulher, deitar com o teu esposo. Por quê? Porque tomou uma decisão sem consultar o Senhor. E a caminhada na fé, ela deve ser uma caminhada que você tem que ser ouvinte da voz que te direciona, a voz do Espírito. Entende isso? Então a fome, a escassez, ela revela o Senhor do nosso coração. E quando você toma decisões por causa da escassez, você vai para lugares perigosos, já com mal. E você sempre é roubado em uma área da tua vida. O que Deus está falando conosco, irmão? Abraão, lá na frente, conhecido como pai da fé, mas ele teve erros também. As precipitações lá na frente, ele vai deitar-se com H. É isso, com H? Sabe quem era H? H é essa aqui, ó. E este, por causa dela, tratou bem. E Abraão, qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas. Você sabia que H, ela veio
nessa leva, H foi um presente de Faraó para Abraão. Quando você toma decisões pela escassez, você entra em lugares perigosos. Você recebe coisas que não vêm da parte de Deus e você é roubado. Você é roubado coisas que são preciosas na sua vida. Abraão não foi prudente. Abraão foi pela necessidade. E o seu filho Isaac ia tomar o mesmo destino. Só que Deus de misericórdia falou: não fica aqui em Gerar, porque aqui eu vou te prosperar. E a Bíblia vai dizer que Isaac prosperou em tempo de fome. Seja fiel, irmão, porque Deus vai te fazer prosperar em tempo de fome. Entende isso? Eu quero falar um pouquinho de Deus aqui. Falar para vocês. A pastora entregou essa palavra. Tem uns 3 dias que eu estou em oração, aqui, incomodado. Olha para mim que eu vou entregar uma palavra profética para vocês aqui, ó. E eu falei: Mariana, essas coisas não estão decididas ainda. Existe algo que Deus vai intervir. Deus vai intervir em algo. E hoje eu acordei com a voz do Senhor falando ao meu ouvido. E o Senhor falava comigo: esse presidente, que eu vou falando, né? Esse homem que foi eleito, parece óbvio, mas quando Deus fala, é diferente. Esse homem que foi eleito, ele vai censurar todos os órgãos de comunicação da nação. Estou comigo. Ele vai censurar todos os órgãos de comunicação dessa nação, para que a nação não veja as barbaridades que serão feitas. E quando o Senhor falava comigo, o Senhor me dava uma visão. Imediatamente eu via o Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, ditador, né? Eu via aquele homem e eu entendia que o espírito que está na vida daquele homem viria sobre a nação através desse homem que foi eleito na nação. Está entendendo? Só que Deus nos dá essa palavra para nós nos arrependermos, porque Deus falou comigo que Ele pode intervir. E Ele quer intervir. Só que nós precisamos entender que independente de partido de A e de B, que isso não tem nada a ver com política. Isso tem a ver com o propósito de estar na nação. E o Senhor quer arrepender. Não tem nada a ver com o presidente, não tem nada a ver com A, com B, né? Isso tem a ver com a igreja do Senhor na nação brasileira. O Senhor quer que a igreja se humilhe, que a igreja se arrependa. Essa palavra de Deus intervir pode ser daqui a 30 dias, como pode ser daqui a 3 anos, como pode ser no final do mandato. Tu entende? Daqui a 1 ano. Eu sei de uma coisa, irmão, que o Senhor, o Espírito de Deus, Ele não quebra princípios. Não vai ser tomada do jeito que o povo quer. Que tem um monte de crentes desligados lá no centro da cidade. Porque Deus não quebra a lei de uma nação que está alinhado com a palavra. Deus só quebra aquilo que não está alinhado com a sua palavra. Entende isso? Então Deus vai operar algo dentro de um princípio da sua palavra. Entende? Só que olha para mim aqui, ó. Eu vou te fazer uma pergunta. Você tem um coração arrependido? Sim. Tem? A sua casa tem? Você tem conduzido a sua casa ao altar de Deus? Porque o que Deus quer fazer começa dentro dos lares. O que Deus quer fazer nessa nação, Ele quer começar dentro dos lares. E como a pastora falou, o avivamento já começou. Por quê? Porque o povo está sendo ligado. Entende isso? Eu vou falar algo muito profundo aqui, que eu falei com um grande homem de Deus hoje. Muitas coisas não aconteceram na nação porque foi feita uma promessa. Foi feita uma promessa. Presta atenção que isso aqui é muito profético, tá? Foi feita uma promessa em reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Não foi reconhecido durante os 4 anos todos. Ficaram administrando as coisas com os árabes por medo de perder.
Isso aqui é pesadíssimo, porque o Senhor disse no Salmo 122: aqueles que te amam prosperarão, porque Israel faz parte do tempo profético, do propósito de Deus, e Deus quer usar essa nação aqui para tocar essa nação. Entende isso? Então, o reconhecimento de Israel, de Jerusalém como capital espiritual, como capital de Israel, estará um impacto muito grande na nação. E a nação prosperará. Prosperará. Entende isso? Deus quer que essas duas nações caminhem juntas. Sabe o que vai acontecer agora? Vai haver uma quebra de aliança com Israel, porque o outro governo que vem aí é um governo corrupto que ama, entende, né? Os países muçulmanos. Vai quebrar-se. Você sabia que o Hamas liberou uma nota apoiando a eleição desse homem? Foi essa semana, no término depois do resultado. Então, isso aqui pesou muito, ó. Pesou muito. Porque o Senhor tem uma promessa nessa nação aqui de enviar missionários para essa nação, para abrir os olhos. E quando você não reconhece Jerusalém como capital do Senhor, capital de Israel, pode ser uma capital espiritual, você perde a prosperidade. Foi liberada uma palavra que reconheceria Jerusalém, que a embaixada brasileira ia ser mudada de Tel Aviv para Jerusalém. Não cumpriu essa palavra. Então, o que eu quero falar com os irmãos, olha para mim aqui, eu quero falar com você aqui. Eu quero falar para você se arrepender, para você colocar o seu coração no altar de Deus, porque a mudança dessa nação não vem com o presidente A ou o presidente B. A mudança dessa nação começa no altar. Começa no altar. E eu quero deixar essa palavra para os irmãos. Amém, igreja? Vamos ficar de pé para te orar? Te liga para mim. Eu quero orar. Me liga agora, não, eu quero orar. Senhor, em nome de Jesus, essa porção muito profética, o Senhor está nos chamando, Senhor, para nós caminharmos, para nós peregrinar, porque na peregrinação, Senhor, nós levantamos o altar e o Senhor renova nossas mentes. A verdadeira caminhada na fé, Senhor, é quando nós saímos do lugar de idolatria, lugar de incredulidade, e somos conduzidos para a terra da promessa, onde a nossa mente é transicionada no caminho. Essa porção muito profética, o Senhor está falando conosco. Ainda que venha fome, nós devemos nos manter fiéis, constantes. Caímos a fé não quer ser retirada dos nossos corações. Que a tua palavra, meu Pai, venha continuar ministrando nos nossos corações. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém.